Olá, seja bem-vindo. Vamos aos principais destaques de Campinas essa sexta-feira, dia 10 de junho. Dia de mais uma operação da Corregedoria da Polícia Civil aqui em Campinas contra funcionários do primeiro escalão da Prefeitura que teriam um suposto envolvimento em um esquema de fraude de contratos de licitação firmados aqui na cidade. Já foram presos nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira o ex-secretário de Segurança Pública de Campinas, Carlos Henrique Pinto, além do ex-diretor comercial da Sanasa, Marcelo de Figueiredo. Outros 5 mandados de prisão preventiva foram expedidos e são cumpridos aqui na cidade. Entre essas pessoas está a primeira-dama de Campinas e ex-chefe de gabinete da cidade, Roselina Assis Santos, e o vice-prefeito de Campinas, Demétrio Vilagra. E ontem você viu aqui mais uma grave denúncia envolvendo o ex-secretário de Segurança de Campinas, Carlos Henrique Pinto, exonerado na semana passada. Nós mostramos gravações telefônicas onde aparece uma pessoa ligada ao secretário negociando com donos de bares para liberar os alvarás de funcionamento. E diante da gravidade de mais esse escândalo envolvendo um homem de confiança do prefeito, nós fomos ouvir alguns donos de bares. Eles confirmaram um esquema de facilitação de alvarás. O depoimento deste dono de bar é revelador. Ele precisava reabrir o estabelecimento, mas tinha uma dívida antiga com a Sanasa. Foi quando surgiu a proposta de regularizar a situação através do pagamento de propina. Uma pessoa da Sanasa me ligou, e ele propôs que essa dívida fosse reduzida pela metade. Dessa metade, parte seria 60% para pagar a dívida e os outros 40% seria um investimento na campanha do Carlos Henrique. Eu fui até ameaçado pela questão dele ser o cabeça dessa questão do tolerância zero e ter o poder na mão de mandar e desmandar quem trabalha ou quem não trabalha. O pedido de propina foi feito um mês antes das eleições do ano passado. Na época, Carlos Henrique Pinto, criador do programa Tolerância Zero, que apertou a fiscalização contra os bares da cidade, era candidato a deputado federal. Este é apenas um entre muitos casos de donos de bares, boates e restaurantes de Campinas que foram pressionados a participar do esquema de pagamento de propina. O relatório do Ministério Público indica que agentes da Prefeitura exigiam dinheiro de forma ilícita para liberar alvarás de funcionamento e não fazer fiscalizações. De acordo com a investigação, o esquema era controlado pelo então secretário de Segurança Pública da Prefeitura, Carlos Henrique Pinto. O operador das negociações apontado pelos promotores é o empresário de eventos Ivan Goretti de Deus. Ivan é quem exige os pagamentos dos comerciantes. O relatório diz ainda que os donos dos comércios ficam reféns do esquema, não conseguem os alvarás necessários e são alvo de constantes fiscalizações e são obrigados a atender a novas e contínuas exigências ilegais. Ainda de acordo com a investigação, Ivan Goretti de Deus se reporta diretamente a Carlos Henrique Pinto, a quem chama de chefe. Isso fica claro nesta ligação de Ivan para a Secretaria de Segurança Pública, em que ele pergunta se o chefe irá despachar lá. Nesta conversa, uma pessoa com o nome Ricardo fala com Ivan ao telefone e quer orientação sobre o fato de Simone não lhe dar o alvará de extensão de horário. Em outro momento da conversa, Ivan promete montar uma estratégia e completa: se esses caras estão querendo propina, dá o dinheiro para esses caras. Tem ainda outro trecho do relatório em que Ivan fala com uma pessoa que se identifica como Anderson. Os dois se referem a Ricardo. E Ivan afirma num dos trechos da conversa: esse cara aí tá duvidando daquele acertinho lá que ele fez comigo? O cara tá achando que eu fiquei com o dinheiro e não fiz nada? Os donos de estabelecimentos que não aceitam participar do esquema têm dificuldades com a fiscalização. Quem revela é esse outro dono de bar que também não quis se identificar com medo de represálias. Quase nenhum banco